discurso bem reincidente na boca de todo mundo, é o discurso do mérito. Então a gente vê que a ideia da Bolsa está necessariamente implicada com uma concepção, seja qual ela for, de mérito, né? Então, se a gente for pensar em termos mais laicos, fugindo um pouco dessa ideia que eu estou querendo compor essa imagem para vocês, de uma imagem de um campo religioso, fazer essa aproximação, né? Se a gente for fugir, então, pensando em termos laicos, o pós-graduando ele recebe um prêmio, um privilégio, no final das contas. A Bolsa acaba sendo isso. De forma alguma, ela pode ser considerada como um direito, porque que estaria em jogo, né, numa relação de troca, de venda de força de trabalho. E se for ainda que seja considerado um trabalho, eu gostaria de, como eu posso dizer, especificar um pouco melhor que tipo de trabalho seria isso. Eu queria usar o termo trabalho necessariamente precário. Afinal de contas, você tem essa condição de remuneração, como eu estou tentando descrever com vocês a ideia de uma bolsa como um privilégio. Então, formulado um pouco esse campo de ambiguidades, de tensões aí que a gente não consegue situar um pouco, não consegue situar direito, né? Essa ambiguidade entre condição de pesquisador, trabalhador, estudante, quem sabe um dia futuro pretendente a ser professor, ou alguém que está querendo melhorar o seu currículo para o mercado, enfim, mil podem ser, né, essas pretensões. Então eu queria passar um pouco para caracterizar alguns aspectos que determinam, ao meu ver, pelas pesquisas que eu consegui fazer de estudos de pós-graduações feitas sobre pós-graduação, o que seria essa ambiguidade, né? Então, meu objetivo vai ser apresentar, num primeiro momento, um estudo de uma economista, uma pós-graduanda da Federal do Rio, elaborado durante uma luta de reajuste de bolsa em 2012, que se chama Esther Maierovitch Gouveia. Esse texto ele não está publicado em nenhuma revista, mas dá para encontrar facilmente na internet. Ela deu o título de pós-graduação, Bolsas de Pós-Graduação, a política por trás dos números. Mas que mesmo assim, me pareceu eu não sou economista, mas me pareceu um estudo rigoroso, enfim, dedicado pelo menos, né? Enfim, não tenho tanto, não conheço de economia, mas enfim, trata-se desse texto que eu chamei, que eu vou ler de novo o título, Bolsas de Pós-Graduação, Política por Trás dos Números. O texto analisa a evolução das bolsas pagas aos pós-graduandos de 1990 até hoje. E depois, no segundo momento, o texto vai comparar a evolução dos salários dos docentes e, por fim, discute os aspectos normativos desses reajustes das bolsas. Então, nessa primeira parte, que vai falar da evolução das bolsas, ela diz que de 1990 até abril de 2012, a evolução dos valores das bolsas teria dois momentos. Um primeiro momento que ela chama de um congelamento total, que estaria sob a égide do governo do Fernando Henrique Cardoso, cujo ministro era o Paulo Renato. Congelamento, estou falando dos valores das bolsas, né? E um segundo momento que ela vai chamar de congelamento das perdas do valor das bolsas, né? Que seriam os 3 governos do PT. Então, eu vou ler um trechinho aqui do que ela diz. Ela diz assim: esse congelamento nominal, estou falando já desse primeiro momento, né, fez com que em janeiro de 2004 o valor real das bolsas correspondesse a apenas 46% do que elas haviam sido em janeiro de 2005.
de janeiro de 95. Ou seja, em período de 10 anos, de 95 para 2004, teve a Bolsa deixou de valer quase metade, quando corrigidas segundo o IPCA. E o segundo momento, que é esse momento de congelamento das perdas, ela diz o seguinte: ao longo dos 2 governos Lula, as bolsas passaram por 3 momentos de correção de perdas, a saber 2004, 2006 e 2008. Nos referidos anos, a bolsa de mestrado foi reajustada em 18%, 10% e 28%, enquanto a de doutorado recebeu reajustes de 18%, 6% e 34%. Embora essas correções se diferenciem do congelamento total da remuneração dos bolsistas sob o governo do FHC, elas não recompuseram as enormes perdas sofridas durante esse mesmo governo. O que se pode depreender da... Bom, aí o que acontece é que os aumentos praticados pelo governo Lula, mesmo que heterogêneos do ponto de vista dos percentuais concedidos, mantiveram as bolsas recorrentemente nos níveis mais baixos de poder aquisitivo que vigoraram no governo FHC. A segunda parte, em síntese, o que ela quer dizer é que houve uma redução aproximadamente 50% dos valores das bolsas proporcionado pelo período de congelamento. Tá? Só para... o segundo momento do texto, a segunda parte, ela vai comparar as bolsas com o salário mínimo. E ela vai dizer o seguinte: durante o período de 2005 até 2012, as razões entre os valores das bolsas e o salário mínimo despencaram enormemente. Em janeiro de 95, uma bolsa de mestrado correspondia a 10,35 vezes o valor do salário mínimo, enquanto a bolsa de doutorado era 15,33 vezes maior que o salário mínimo. Mesmo menos de 2 décadas depois, durante o primeiro semestre de 2012, essa relação era de 1,93 para a bolsa de mestrado e 2,89 para a de doutorado. Ou seja, de 95 a 2012, a bolsa diminuiu, ficou 15 vezes menor que o salário. Como é que é? Na relação com o salário mínimo. Sim, peraí. A proporção diminuiu. Deixa eu ver. Umas 5 vezes. Hã? Está umas 5 vezes. Inteiro em relação ao salário mínimo. A terceira parte do texto, que ela chama de aspectos normativos do reajuste, ela vai comentar uma portaria do CNPq em que dizia que o valor das bolsas deveria ser... Essa portaria atrelava os valores. A portaria era de 95, né? Ela atrelava os valores da bolsa aos salários dos docentes. Aí cada nível, né, de salário, cada nível de bolsa tinha uma equivalente em proporção a uma categoria de salário docente. E aí depois o que acontece? Essa portaria valeu de 2005 a 2003, em que havia um coeficiente de relação entre o salário docente e a bolsa. Em 2003, passou a ter essa regra passou a não valer mais. A CNPq instituiu uma coisa chamada unidade referencial de bolsas, que era para
coordenar o aumento das bolsas, né? E a partir de 2004, essa URB Unidade Referencial de Bolsas, foi revogada, e hoje a gente não tem nenhum parâmetro de como que as bolsas devem ser reajustadas. Essa é a situação atual. O que ela vai dizer é que a partir de 2004 você não tem então qualquer fórmula de determinação ou reajuste de bolsas que estejam em vigor. Aí a quarta parte do texto dela eu queria pensar um pouco assim, né? Qual que é a natureza então dessas atividades exercidas pelo pós-graduando? Se ele teve esse como que ele é reconhecido, né? A questão que ela vai dizer aqui é que a questão central de qual a natureza das atividades exercidas pelo pós-graduando é mais ou menos a seguinte: se compreende que as atividades de pesquisa e docência do pós-graduando são uma dentre as múltiplas espécies de trabalho existentes, pelas quais a bolsa nada mais seria que uma remuneração desse trabalho em condições exclusivas, de dedicação exclusiva, não se exige contribuição compulsória de aposentadoria pelos bolsistas, mesmo porque os valores de bolsa já são insuficientes para cobrir as necessidades dos pós-graduandos sem essa contribuição. Em contraste, o bolsista não pode exercer também qualquer atividade remunerada. Essa é a situação que a gente conhece, né? Eu queria passar então para um segundo momento do que eu preparei, comentar um pouco, talvez a gente possa chamar de consequências dessa situação, dessa ambiguidade, dessa deterioração da remuneração das bolsas, que aí eu vou tentar discutir um pouco alguns estudos que apontam estresse, depressão, burnout como relacionados à depressão. Relacionados à atividade de pesquisa, né? Um artigo é de um pesquisador chamado André Faro, que é chamado Estresse e Estressores na Pós-Graduação. Estudo com mestrandos e doutorandos no Brasil. O artigo é de 2013, veja que é bem recente, né? Mas você tem também matérias até na revista Nature, 2012 também, e é curioso na revista Nature que eles é apresentado como um trabalho extremamente precário e tal, mas que a resposta para a solução de problemas é fazer uma espécie de atendimento por telefone, meio para quando as pessoas estão mal, assim, se liga lá, bate papo. Quase isso, assim, acho que até aqui tem o telefone. Põe na lousa. Então, mas é em inglês, né? Para americano. A nossa condição de trabalho, imagino que seja pior. Quer dizer, eu vou falar um pouquinho desse texto do Faro, André Faro. Ele vai dizer que, começa dizendo que é um objeto muito pouco estudado, e essa é uma hipótese que eu acho interessante, né? Por que eu acho que é um objeto pouco estudado? Porque você faz pós-graduação de alguma coisa, mas dificilmente você vai olhar para si mesmo, né? Enfim. Então ele vai dizer que tem uma contradição no âmbito do planejamento nacional de ciência, que almeja uma expansão, mas ao mesmo tempo com condições de pesquisa que afasta os pesquisadores da carreira. Aí
eu vou só ler quais são as dificuldades que ele encontrou na pesquisa com os sujeitos dele, os fatores que os sujeitos relatavam ser mais estressores. O primeiro deles é a relação, não está em ordem, só vou ler a lista, não está em ordem do que é mais predominante. Relacionamento com outros alunos, relacionamento aluno-orientador, relacionamento aluno-coordenação, falta de motivação, mudança de tema inicialmente proposto, incompatibilidade entre o tema desejado e proposto pelo orientador, falta de incentivo, prazos de entrega dos trabalhos das disciplinas, prazo para a confecção da tese ou dissertação, aspectos financeiros da pesquisa, aspectos financeiros pessoais, compatibilizar os estudos com a vida pessoal e familiar e tempo para estudar. Eu vou ler agora os que, em ordem dos que aparecem mais. O primeiro é compatibilizar os estudos com a vida pessoal e familiar. O segundo é os aspectos financeiros pessoais. O terceiro é tempo para estudar. O quarto é a questão dos prazos. Depois, uma coisa interessante que esse artigo aponta é que pesquisar no Brasil é muito mais estressante do que na Índia, ou nos Estados Unidos, ou no Nepal. Isso vai pelos dados que ele conseguiu achar da bibliografia. Mas, enfim. Mas ele não tem hipótese nenhuma sobre isso. Não, eu vou ler. Ele comenta alguma coisa assim. Ele diz assim: nesse estudo, com a formulação da escala de preocupações e o indicador de dificuldades, testou-se o impacto preditivo dos estressores sobre o estresse. Obteve-se então que o fator tempo e recursos financeiros, o indicador de dificuldades e o fator supervisão e desempenho foram os mais importantes conjuntos de estressores na análise de amostra geral e também quando comparados aos modelos preditivos de homens e mulheres. Essa é um pouco uma conclusão que ele faz. Quem são os sujeitos deles? São de várias as áreas aqui. Só vou retomar eles mesmo. Deixa eu passar o artigo. Mas outro aspecto importante é que a situação de estresse tende a ser negligenciada pela crença de uma associação entre estudo e sofrimento. Mais ou menos o seguinte: bom, estudar sofre, a gente tem que é difícil ficar lá sentado trabalhando e tal. Então você acaba incorporando as dificuldades como um mal necessário. É uma das coisas que ele apontou aqui. Quer ver? Achei o negócio da comparação com os países. Ele diz assim, que entre os universitários indianos, 26% e 27%, respectivamente, também fala aqui compara comparados com os indianos, os americanos e os nepalenses, os estudos fora do Brasil, o índice detectado de estresse supera os médios obtidos pelos outros pesquisadores, e que as mulheres também têm um maior nível de estresse em comparação aos homens. Aí é curioso, né, porque é uma área específica, né, de pesquisa, e ele tem aquele modelo de terminar o artigo fazendo sugestões, e ele sugere que deveria criar uma modalidade de bolsas parciais. Enfim, só curiosidade. Para ganhar menos, e aí você também pode trabalhar, entendeu?
Dedicação. Não, mas aí é como que a ideia é mais ou menos você ganha menos bolsa, mas você também é liberado para exercer outra atividade remunerada. E aí você não consegue terminar seu mestrado nunca, nem doutorado. Aí a terceira parte da minha apresentação que eu pensei é mais ou menos com a seguinte questão. Se esse é o diagnóstico, então, quais são as propostas? O que podem ser discutidas? O que hoje está sendo feito? Você teve recentemente um plano de proposta de um deputado chamado Joel Bittar, que atrelava os valores das bolsas ao salário dos docentes. Você tem uma outra... São três. Você tem uma outra ação, que é proposta por uma professora do Rio, neurocientista, chamada Suzana Herculano Rosel, que é colunista da Folha também. E que parece que vai ser encampada por um outro deputado chamado Glauber Braga. E a terceira proposta, cada uma tem suas especificidades que eu vou discutir um pouquinho, que é a da NPG, que aponta a necessidade de melhorar as bolsas e de uma remuneração universal, e vai propor um estatuto de direitos dos pós-graduandos. Para tentar encurtar, eu vou só mencionar, discutir breves aspectos. O problema, pelos textos que eu pesquisei do plano do Bittar, é que a aprovação talvez acabasse implicando uma certa dificuldade no que diz respeito aos docentes, porque qualquer aumento no salário dos docentes implicaria também um aumento das bolsas, e a avaliação é que esse tipo de projeto teria dificuldade de andar, né? Na Câmara, sei lá, os procedimentos aí. Então seria mais difícil você conseguir eventuais pleitos de reajuste, né? A proposta da Suzana Herculano Rosel, ela é claramente pensada do ponto de vista de um gestor de um laboratório, e ela é neurocientista, diretora de um laboratório no Rio de Janeiro. E que fica muito claro que assim, a proposta dela, e ela diz isso com todas as letras, ela quer poder assim, demitir o pesquisador incompetente. Ela inclusive já foi convidada no Roda Viva, e aí ela apresenta lá um pouco, essa proposta dela, mas o que eu gostaria de salientar é que o diagnóstico dela é perfeito. Ela apresenta o diagnóstico da situação do pesquisador no Brasil, né? Por que é perfeito? Porque ela vai dizer justamente o seguinte, aquilo que eu comecei falando com vocês. Você tem uma implicação de que para o cara almeja ser professor universitário, ele tem que passar pela carreira, né, pelo périplo da pós-graduação. E ao mesmo tempo, para alguém que tem da área de pesquisa em ciências biológicas, talvez, em exatas, talvez, em algumas áreas talvez, o cara que tem que trabalhar em laboratório, por exemplo, para ele ser só pesquisador, vamos supor, ele vai, sei lá, pesquisar qualquer coisa, os tecidos do corpo das vacas, vamos supor. E aí ele precisa fazer pós-graduação. Você não tem no Brasil muitos institutos em que ele pode se dedicar exclusivamente ao trabalho de pesquisador. Então, por isso que a proposta dela chama-se profissionalização do cientista. Eu queria só chamar a atenção que essa Suzana Herculano Rosel, ela tem um blog, que é fácil de achar também na internet,
E ela tem textos que alguns são bons, vale a pena ler, ajuda a formular um pouco essas ambiguidades que a gente vem falando. Um texto dela chama-se Você Quer Mesmo Ser um Cientista? E aí ela descreve um pouco isso. Ela vai chamar atenção para isso que eu acabei de falar, de que você precisa ser pós-graduando antes de ser professor, essa dificuldade de você ser só pesquisador e tal. E ela tem uma formulação que é interessante. Ela fala quase como que assim: eu sou pesquisadora nas horas vagas. Quando eu não estou dando aula, eu sou pesquisadora. E em alguma medida tem sua razão de ser. É claro, na forma como você pensa uma universidade em que a produção de conhecimento está atrelada necessariamente à pesquisa, um bom professor é aquele que também é pesquisador. Então ele está discutindo em sala, produzindo, expondo as suas pesquisas, discutindo com os seus alunos, inclusive da graduação, aquilo que ele também pesquisa. Então é difícil você conceber uma universidade, né, na forma como o Brasil trabalha, pelo menos, que você não tenha um professor que seja também pesquisador. Aí depois que ela foi no Roda Viva, ela escreveu lá no blog dela, que é o seguinte, ela deu o título O que eu não disse no Roda Viva. E aí é que ela expõe um pouco esse momento que não era só de diagnóstico. Enquanto ela está no diagnóstico, eu acho difícil a gente discordar. Eu acho que ela faz um diagnóstico bem interessante, talvez a gente possa complementar. Mas na hora que ela começa a fazer propostas, eu acho complicado ter uma concordância total. Ela diz no blog dela, com todas as letras, eu não estou fazendo paráfrase, ela diz: também gostaria de poder demitir com agilidade quem não faz o seu trabalho. Então, ela explicita claramente que ela tem uma perspectiva de uma administradora, de uma gestora do laboratório dela como uma empresa. Enfim, como eu falei, você teve discussões desses projetos em Brasília recentemente, a NPG esteve lá, eu não sei de detalhes de como foi essa ação lá, mas a NPG tem a proposta de criar um estatuto dos pós-graduandos que precisa ser discutido no Brasil inteiro, mas que realmente alguma coisa não me parece... Me parece um caminho a ser desenvolvido, sem dúvida. Então, eu queria encerrar mais ou menos a minha fala, só fechar um outro aspecto. Eu comecei apresentando, então, que tentei enfatizar ao longo desses elementos que eu trouxe, a ideia de que você tem uma situação de bolsa que, por estar inserida numa forma de pensar o trabalho vinculado com mérito, que ela se aproxima muito com me parece, né, uma hipótese que eu gostaria de convidar vocês a brincar assim, de imaginação sobre o que pode ser isso. Se não tem uma vinculação com o trabalho de alguém que quer ser padre, por exemplo, que tem que buscar a sua vocação, que um dia ele descobre o seu chamado. E eu queria chamar a atenção, eu não estou fazendo, por exemplo, referência, quando eu estou falando, as discussões do Weber, por exemplo, quando ele fala... Eu estou pensando... porque lá ele fala no sentido descritivo, aqui eu estou tentando apontar nisso muito mais a perspectiva de vincular isso com um trabalho mais precarizado, porque se você pensar a extensão da formação de um teólogo, de um padre, ele tem todo o amparo da igreja, quando ele está em formação ali. O pós-graduando, não. E aí, eu queria só retomar, então, você tem essa condição
da bolsa como mérito e dessa escolha, dessa situação desse pesquisador que se distingue de todos os outros, enfim. Tentei apontar que essa situação acarreta problemas de ordem psicológica, enfim. E não só, né? Você tem problemas relacionados com trabalho que são às vezes muito claros em algumas áreas. Você tem, a gente sabe, conversando com os representantes discentes, que muitos colegas pedem afastamento, às vezes cancelamento por motivos de saúde, enfim, de todas as ordens, né? Às vezes até LER também, né? Lesão por esforço repetitivo. Então, relacionar as dificuldades do pós-graduando com o trabalho, porque é uma coisa que muitas vezes você tem problemas e você não, problemas no decorrer de uma atividade, você não relaciona com o trabalho, né? E aí eu queria salientar que essa condição de ambiguidade, que cria uma espécie de um terreno pantanoso, do ponto de vista da situação de um indivíduo, é extremamente conflitivo, assim, né? Para a pessoa saber como planejar a sua vida, né? Enfim, era isso que eu queria apresentar para vocês.